Ô Maria Eugênia, você comentou a questão do agro, né, justamente aí com a Raízen. Eu queria saber que o agro ele tem grande participação no PIB, mas também tem grande potencial para desenvolver cada vez mais questões relacionadas ao ESG. Eu queria saber como que o setor agro, e depois se puder expandir também para o setor de siderurgia, mineração, como que eles podem contribuir para o desenvolvimento dessas práticas aqui no Brasil. Você acredita que competição, barreiras internacionais, elas podem acabar acelerando a implementação dessas práticas ESG por aqui? Olha, sem dúvida nenhuma, o agro ele é o setor mais relevante para a gente tratar essa agenda no Brasil, pela própria importância desse tema aqui para o país, pela importância que ele tem para a nossa economia e pela importância que ele tem também pela sensibilidade em relação a essas questões, né? Quando a gente fala, por exemplo, de barreira internacional que você citou, se a gente vai lá para fora, a primeira coisa que todo mundo fala é que o nosso agro desmata, que o nosso agro destrói a Amazônia, que o nosso agro prejudica a diversidade, de poluição e etc. E eu acho que a gente precisa reverter um pouco essa imagem. Eu acho que o Brasil, e eu tenho muito essa fala, precisa deixar de ser reativo em relação a essa agenda, porque essa agenda não vai sumir do mercado. A gente vai cada vez mais ouvir esse tipo de diálogo em relação a investidores internacionais, em relação a compradores internacionais, e para que a gente evite que isso, de alguma forma, impacte negativamente a nossa balança comercial, o nosso fluxo internacional de capitais, eu falo que a gente precisa mudar o discurso do porquê eu para o porquê não eu, né? Ao invés de a gente trazer, né, esse diálogo do já desmataram as florestas lá fora, agora querem cornetar nas nossas. Enfim, eu acho que tudo bem, eu entendo essa postura, mas o fato é que a gente já tem várias práticas importantes e interessantes. Eu não sou agrônomo, então vou me permitir não entrar muito no nível técnico dessas questões, mas quem olha aí do ponto de vista de mercado, a gente sabe que existem grandes oportunidades para que a gente traga capital, para que a gente financie, para que a gente se torne um agronegócio ainda mais competitivo em relação à agenda internacional. E isso passa por a gente assumir e ser protagonista nesse tema. Ao invés de a gente ficar reativo e dizer, eu não quero falar sobre isso, ou vocês não sabem do que a gente está falando, vamos explicar sobre o que a gente está falando, né? Existem técnicas hoje de integração lavoura, pecuária, floresta, e de novos agrônomos que têm que entrar em maior detalhe, mas que permitiriam que a gente usasse a sustentabilidade, usasse o ESG, não só como uma questão mercadológica, mas até de aumento da própria produtividade do nosso agronegócio, né, que aumenta a produtividade da pecuária, que aumenta a produtividade das lavouras e que, portanto, faria com que a gente ficasse ainda mais competitivo. É a gente conseguir mudar o prisma do risco para a oportunidade de negócio. É a gente conseguir mudar o prisma de um olhar reativo para um olhar protagonista, proativo no discurso e demonstrar o que nós estamos fazendo de bom e aonde podemos chegar caso a gente tenha os financiamentos, os recursos e etc. E a diversificação de fontes desses recursos está muito grande hoje. Existe dinheiro na mesa para a gente fazer esse trabalho, mas a gente precisa se organizar, precisa ser um debate que tenha a participação do setor financeiro, que é um grande motor de viabilização dessas tecnologias e desses produtos e serviços financeiros, da academia para gerar cada vez mais conhecimento, dos agricultores, pecuaristas, enfim, a gente precisa ter um diálogo, mas um diálogo que seja propositivo, que seja construtivo dentro dessa agenda, e eu acho que isso faria toda a diferença. Eu acho que já está começando. Eu já vejo hoje aí o Ministério da Agricultura trabalhando esse tema, o Ministério da Economia puxando bastante a agenda de finanças sustentáveis no Brasil, e isso da mesma forma se estende para quando a gente fala de setores como setores de commodity em geral, né? Então vocês citaram aí a questão de mineração e siderurgia. A mulher de César não basta ser honesta, gente, ela tem que parecer honesta. Para a gente conseguir ultrapassar essas barreiras e essas desconfianças do mercado, é super importante que a gente demonstre boas práticas e se demonstre aberto a ouvir e evitar um pouquinho que o discurso político predomine, né? A gente tem que ser mais técnico e demonstrar mais o que a gente está fazendo no mercado.